Durante a cerimônia da reedição do Programa Nacional de Segurança Pública, o PRONASSE 2, e de entrega de viaturas, Lula criticou o sistema carcerário. O petista apontou uma diferença na forma em que as pessoas consideradas famosas e as de periferias são tratadas quando são presas. Quando você é famoso, que você vai preso, aparecem 30 advogados. Você nem pede, aparece. Agora, quando você é pobre, negro e mora numa periferia, você vai preso, fica 1 ano na cadeia. Lula defendeu ainda diversos detentos, dizendo que muitos não deveriam estar nessa condição. Nós precisamos mudar também, porque nós queremos a cadeia que ela esteja cheia de gente que cometeu crime, mas não queremos a cadeia cheia de gente inocente como nós temos hoje no país. Já um aliado do presidente, o petista André Sanches, ex-presidente do Corinthians, seguiu a mesma linha durante participação no podcast Casal Coringão. O ex-dirigente declarou, abro aspas, roubar é um direito, só não pode dar uma facada, fecho aspas. Andrés justificou sua posição, dizendo que as pessoas estão cada dia mais pobres. Vamos lá, é o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, que nos diz desses comentários. Zé, salve. Pois é, né? Durante a campanha se falava muito isso e apontavam o dedo, é fake news, não é? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Dantas. Boa noite, Mota. E uma boa noite especial a você, que nos dá esse privilégio de estar aqui nos acompanhando. Lula, ele tem uma preocupação muito grande exatamente com a cadeia, o PT em geral. Geralmente, o PT começou com o lixo, que é a história da taxa do lixo, em todas as cidades administradas pelo PT. Aí depois exatamente com a população carcerária, uma ligação muito forte, através de ONGs, através de defesas, e não é à toa que a gente detectou e viu, né, isso não é fake news, né, são dados, né, de que Lula ganhou em várias cadeias exatamente pelo discurso, o discurso que faz sobre os presos. Eu acho exagero. Uma certa vez pediram ao Supremo Tribunal Federal a soltura do ex-presidente do PT, José Genuíno, e o argumento maior foi de que ele estava deprimido. E aí, Joaquim Barbosa, que era o relator da ação, disse o seguinte: cadeia é para depressão mesmo, é para ficar deprimido mesmo. Cadeia não é para ficar feliz e festa, não. É assim que deve ser. Há dificuldades nas cadeias brasileiras? Sim, há dificuldades. Há superlotação? Sim. Várias cadeias superlotadas. Inclusive aqui em Brasília, nas duas. Na Colmeia, de mulheres, e na Papuda. Uma superlotação. Mesmo superlotadas, chegaram mais de 1.400 presos. Então deve ser sobre esses presos que o Lula estaria falando, de muita gente inocente presa. Agora, defender a impunidade, passar a mão na cabeça de criminoso, é isso que aumenta o crime. Eu costumo dizer que não adianta ficar, vamos aumentar as penas para não sei o quê, tornar crime hediondo, sei lá o quê. Não, tem que definir de uma vez por todas, se eu praticar um crime, eu vou ser punido, mesmo que 1 ano de prisão. Muita gente diz, foi só 1 ano. 1 ano, meu amigo, de prisão é muita coisa, sim. É muita coisa, sim. O que muda a cabeça, sempre haverá crime, né? Os loucos que sempre vão praticar crimes. Mas alguns não, se eles tiverem a certeza da punibilidade, mesmo que seja 1 ano. Não estou defendendo 1 ano para todos, eu estou dizendo que mesmo a pena baixa, se houver um alto grau de punição, eles vão ficar cabreiros, vão entender que vão para a prisão. E no Brasil, há um estudo claro que mostra que não se resolvem os crimes praticados, ou seja, não se chegam aos autores dos crimes. É isso que incentiva a impunidade no Brasil e incentiva a violência. Discurso assim, vindo de um presidente da República, é grave e entendo eu que incentiva, sim, a prática de crimes. Não devemos passar as mãos nas cabeças de presos, devemos tratá-los com respeito, sim, são pessoas que estão sob a tutela do Estado, é preciso ter dignidade, mas eu não estou mais inocente ao ponto de entender que eles serão prontamente recuperados nas cadeias. Sua análise agora, Cláudio Dantas. Boa noite, Dantas.
Boa noite, Brown, boa noite, Trindade, Pavinato, Mota e a nossa espetacular audiência. Eu me lembrei de uma frase de um advogado bastante famoso num jantar dado a Lula há uns meses atrás, em que ele soltou a seguinte pérola: se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Olha, até advogados que conhecem, até integram grupos, os mesmos grupos desse advogado, me ligaram, assustados com a capacidade, né, de se debochar da justiça na cara do país. O Lula disse certo: os pobres estão presos, os ricos estão soltos. Estão lá, todos os pobres que não têm condições de pagar um advogado caro com acesso a tribunais superiores em Brasília. Estão soltos o próprio Lula, o Cabral, o Marcelo Odebrecht, o Léo Pinheiro, o Eduardo Cunha. Aliás, não tem ninguém mais preso da Lava Jato. Nenhum poderoso permanece preso. Ele disse que os ricos têm acesso a grandes advogados, contrata ali 30 advogados e o pobre não tem nada. Exatamente. Aliás, o caso do Lula, especificamente na Lava Jato, ele é um caso flagrante, um exemplo máximo, talvez o único caso em nível mundial de domínio completo da justiça. Lula, só no caso do triplex, a sua defesa conseguiu, ao longo dos 5 anos em que foi processado, condenado e preso, conseguiu impetrar mais de 530 recursos em todas as instâncias possíveis. E o mais curioso, cada vez que impetrava o recurso, esse recurso era imediatamente analisado. 530 recursos. Eu desconheço, Pavinato pode nos ajudar, algum outro caso em que um réu, um investigado, conseguiu a proeza de impetrar 530 recursos e esses recursos serem analisados, inclusive e especialmente pela Suprema Corte do Brasil. Olha, é assustador. A declaração do Lula é assustadora. Ela envia, sim, como disse o Trindade, um recado muito claro e muito perigoso para o resto da sociedade. É bom lembrar que não há justiça no país, não há justiça social e muito menos acesso à justiça. E aí eu comento aqui e envio a minha mensagem a esse pobre que não tem recurso ou que não tem condição de ter o seu recurso analisado como prioridade. O que vocês acham que aconteceu? Quantos recursos, quantas defesas deixaram de ser analisadas pelo judiciário brasileiro enquanto ela se dedicava a um único investigado? Quanto se gastou nesse processo? Então, enfim, de fato, já se ultrapassou o limite de qualquer questão razoável que se possa ter de opinião em relação à justiça no país. E você, Thiago Pavinato, suas impressões sobre essa crítica? São 3 frentes de impressão e, respondendo ao Dantas, talvez o Paulo Maluf seja um caso comparável, mas eu acho que não chega ao número de Lula. Que só estranho fazer um tipo de comentário desse, logo ele que teve à disposição, de maneira gratuita, entre aspas, uma defesa tão bem feita e tão brilhante. Mas vamos lá. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular profissional? Malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal. Por incrível que pareça, isso é um trecho da música que abre a Ópera do Malandro de Chico Buarque. Veja como um cuspe cai na cara décadas depois. O que ele escreveu para denunciar, para criticar uma realidade política lá do final dos anos de 1970, quando ele escreveu, parece que se aplica exatamente nos dias de hoje. O sistema prisional brasileiro é uma vergonha, Quando a gente comete um crime, a gente só sabe se cometeu o crime porque ele está no Código Penal, que define o que é crime.
Quando a gente é processado, julgado, condenado, esse rito está no Código de Processo. E se a gente é condenado ou vai preso preventivamente, as regras estão na Lei de Execução Penal. A nossa Lei de Execução Penal, ela foi feita pelo general Figueiredo no ano de 1984. É uma lei tão bonita que, se você ler, você fala: Barrabás entra aqui e sai Jesus Cristo na outra ponta. Mas a verdade é que essa lei nunca conseguiu ser implementada. Então nós temos Barrabás entrando e sai Satanás na outra ponta. Esta é a realidade brasileira. Nós temos Lula, que foi presidente de 2003 a 2010, depois teve a sua sucessora, que ele fez o seu poste, Dilma, que ficou de 2011 a 2016, e nunca ninguém jamais conseguiu mexer no sistema carcerário brasileiro. Nunca ninguém jamais conseguiu dar o mínimo de dignidade, individualizar a pena, não misturar bandido mais perigoso com menos perigoso, tomar o controle do nosso regime prisional para que ele não fosse dominado por facções criminosas, deixar condições de trabalho, porque o preso ele tem que trabalhar na Lei de Execução Penal. Trabalhar para quê? Trabalhar para pagar o custo que ele dá para o Estado, para ter um dinheiro, para mandar dinheiro para sua família, mas nós não temos estabelecimento, nós não temos como condição de trabalho e não tem condição de estudo. Então, no Brasil, o que se faz? Se dá a rodo o benefício da progressão de pena para tirar um estorvo de um sistema que o Estado não sai da moita, porque ele poderia privatizar muito bem isso. Então, se a culpa do sistema prisional existe, a maior parte dela pesa sobre os ombros de quem fala que é a questão de Lula. Agora, de fato, a cadeia está cheia de gente inocente. Em Brasília, tem quase 1.000. Tem quase 1.000. Desde o dia 8 de janeiro tem quase 1.000. E eu não estou falando que eles não são réus. Eu estou dizendo o seguinte, que neste país só se é considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está na Constituição. Então, se eles não foram julgados ainda e condenados sem o trânsito em julgado, eles são inocentes. Que estão presos ilegalmente, mas são réus. E também vale, como último argumento, colocar que 30% da população carcerária brasileira, que ultrapassa 800 mil presos, 30% não teve o seu julgamento. São presos provisórios com excesso de prazo, irregulares. Então, de fato, o Brasil tem quase 200 mil presos ilegais, o que leva o Brasil à categoria de um país que comete crime contra a humanidade. E você, Roberto Mota, nosso especialista em segurança pública aqui na bancada, não deve ser a primeira vez que você ouve isso, né, Mota? Comentários como esse, feito hoje pelo presidente Lula nesse evento em Brasília, dizendo que as cadeias estão repletas de inocentes. Como é que você responde a isso, Mota? Não é a primeira vez, Brown. Se tem uma coisa da qual eu não posso ser acusado é de que eu não avisei. Isso tudo que está acontecendo hoje já foi previsto por mim e por várias outras vozes que falam sobre segurança pública de uma forma que não se encaixa nessa narrativa. A afirmação foi de que a cadeia está cheia de gente inocente. A primeira pergunta é de que cadeia nós estamos falando. Os meus colegas aqui já lembraram. Seria, por exemplo, a Papuda ou a Colmeia? Aí a resposta é uma. Agora, o tema que está por trás disso é o tema do criminoso vítima da sociedade, o criminoso que não tem culpa. Isso é uma ideia comum na maioria dos movimentos de esquerda hoje. É uma das ideias centrais. E é uma mistura daquela lenda do bom selvagem que foi criada pelo filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, tá? O homem primitivo que era bom, que era puro. Isso misturado com uma obsessão marxista de ver em todas as coisas uma luta entre oprimido e opressor. Esse é o olhar marxista. Neste caso, o opressor somos nós, os cidadãos de bem. Inclusive, eu já ouvi até num debate que não existe cidadão de bem. Me fizeram essa afirmativa. E o oprimido, é lógico, é o bandido. Inclusive, o criminoso violento, o assaltante, o homicida, o estuprador, porque, segundo esta turma, este criminoso é a verdadeira vítima. É evidente que isso é uma ideia absurda. Os criminosos vêm de todas as classes sociais. Todo mundo conhece casos de criminosos de classe média, inclusive criminosos ricos. E a maioria das vítimas, estatisticamente, a
A maioria das vítimas dos criminosos são justamente as pessoas pobres, que não tem como se defender. A pessoa que acorda às 4:30 da manhã e tem que bolar uma estratégia para chegar no ponto de ônibus sem ser assaltada. Eu escutei isso é um caso real. A pessoa me disse, eu peço à minha vizinha para ficar olhando para ver se acontece alguma coisa comigo até eu chegar no ponto de ônibus. Especialmente, Brown, as pessoas que moram em áreas dominadas pelo narcotráfico. A essas pessoas, além de tudo isso, é imposta a ditadura do silêncio. Existe um economista chamado Gary Becker, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente explicando que os criminosos são movidos a incentivos e punições. Quanto mais você incentiva os criminosos a cometerem os crimes, quanto menores foram as punições, maior será o nível de crime. É o que acontece no Brasil. Eu lembrei ontem aqui, entre 2003 e 2018, 900 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Quase 1 milhão de mortos. E eu sempre disse, a crise de criminalidade no Brasil não é só uma crise, ela é também um projeto político. E agora as pessoas estão começando a entender o que eu queria dizer com isso.